Irmãos, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João, capítulo 11. Nós iremos meditar os versículos 27 ao 38. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu falei o contrário? Eu falei errado, tá, irmãos? É do 28 a 37. Bom, lembrando que nós iniciamos, né, o estudo aqui no capítulo 11 do Evangelho de João, vendo que os crentes em Cristo, eles estão sujeitos a tribulações, a passar por aflições. Um exemplo disso é Marta, Maria e podemos dizer também Lázaro, né, porque ele esteve doente, né, até a morte. Então, essas pessoas, elas eram crentes em Cristo, e nós vemos isso aqui claramente nesse texto. E não somente isso, mas o apóstolo João ele faz questão de mostrar que essas eram pessoas amadas, grandemente amadas pelo Senhor. Então, irmãos, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que os cristãos, eles são sujeitos a passar por tribulações. Se alguém está passando por aflições e por dificuldades, não significa que ele não é um crente em Cristo. Pelo contrário, tem grande chance dele ser. E nós vimos que, muitas das vezes, há um objetivo divino pelo qual nós estamos passando por tribulações, estamos passando por dificuldades. E nós vimos aqui que o objetivo da dificuldade, da aflição pela qual Marta, Maria e Lázaro estavam passando, aquela enfermidade, Jesus disse no versículo 4, né? Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o objetivo, um dos objetivos, e vamos dizer assim, o principal, era para a glória de Deus, aquela enfermidade, aquela morte de Lázaro, para a glória de Deus e para a glória do Filho de Deus. Então, esse era o objetivo principal. Mas havia uns objetivos a mais, que era o desenvolvimento, o crescimento da fé daqueles discípulos. Jesus mostra a eles que Jesus estava contente pelaquela circunstância. Que circunstância? A morte de Lázaro. Ah, Jesus estava contente porque Lázaro morreu? Não, Jesus estava contente pela circunstância em si. Porque aquela circunstância da morte de Lázaro levaria ao desenvolvimento da fé daqueles irmãos. Então, por isso, Jesus estava contente, como ele fala aqui no versículo 15. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, Jesus havia já dito àqueles discípulos que Lázaro havia morrido. E ele estava contente por aquela circunstância. Por quê? Porque era uma circunstância que queria promover o crescimento da fé daqueles irmãos, daqueles discípulos. Não somente dos discípulos, mas também de Marta, também de Maria. Nós vimos que Jesus conversou com Marta, e Marta, né, assim como todos nós, somos sujeitos a ter a nossa mente turvada pelas dificuldades. Jesus falou grandes verdades para ela aqui, mas ela não compreendeu. Provavelmente por estar confusa, provavelmente por não ter sua fé desenvolvida e conhecer bem as coisas de Deus. Isso é um fato nas nossas vidas. Quando nós não conhecemos as promessas de Deus, quando nós não conhecemos e não cremos plenamente, não conhecemos Cristo e não cremos piamente nele, plenamente nele, nós ficamos confusos em muitas situações, né? Por exemplo, quando Jesus disse que teu irmão há de ressuscitar, no versículo 23, Marta ela faz uma grande declaração. Né? Na verdade, ela cita as promessas das Escrituras. As Escrituras, desde o Velho Testamento, ela já prometia que haveria a ressurreição nos últimos tempos. Né? No versículo 24, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não falou uma mentira aqui, ela falou uma grande verdade. Lázaro, assim como todos nós, iremos ressuscitar nesse grande dia, quando o nosso Senhor voltar. Os nossos corpos, né? Os nossos corpos ressuscitarão.
e serão transformados, né? Teremos novos corpos. Isso é uma grande verdade. Porém, não era exatamente isso que Jesus queria que ela entendesse. Jesus queria que ela entendesse que Jesus tinha o poder sobre a ressurreição e o poder sobre a vida. E que ele era capaz de ressuscitar Lázaro naquele momento. Quando ele declara para ela, né? Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Então, essas foram as palavras de Jesus para conforto de Marta naquele momento. Se ela tivesse a sua mente, a sua fé desenvolvida e o seu conhecimento sobre Cristo desenvolvido, ela estaria confortada, muito confortada naquele momento. Mas a sua fé, que ainda precisava de desenvolvimento, não permitiu que ela pudesse usufruir desse conforto, desse consolo ali do Senhor. E aí ela faz uma segunda afirmação corretíssima, só que não exatamente aquilo que Cristo queria que ela entendesse. Como ela fala aqui, né? No versículo 27. Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela fala uma grande verdade. Essa grande verdade foi dita por Pedro em uma outra circunstância. E Jesus até elogiou. Falou assim, olha, não foi a carne que te revelou isso, mas o Pai. Então, Pedro disse uma grande verdade. Quando Jesus questionou, né? Lembra? Jesus questionou, olha, que dizes que eu sou? Que dizeis vós que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa é a mesma verdade que Marta está dizendo, mas não é exatamente isso. Esse entendimento que eles tinham de Jesus não era exatamente esse que Jesus queria. Ele queria que eles tivessem um aprofundamento no conhecimento de Jesus Cristo. Jesus não era simplesmente um homem que veio ao mundo, que foi prometido como Messias. Não é somente isso. Como Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eles precisavam crer em Jesus não como um mero profeta ou um simples Messias, mas como sendo Deus, como sendo o Senhor da vida, como aquele que tem todo o poder de dar vida a Lázaro. Então Jesus queria que ela cresce nisso, mas ela não creu. Não ainda naquele momento ela não tinha crido, né? A sua fé precisava ser desenvolvida. Irmãos, quando nós estamos passando por aflições, por tribulações, a Bíblia sempre nos alerta a ir em encontro ao Senhor e não com raiva, nem com rebeldia, mas com humilhação e com confiança. É dessa forma que nós precisamos nos achegar ao Senhor, e eu estou dizendo isso nas tribulações. Por quê? Porque as dificuldades, elas tendem a mexer com as nossas emoções. E quando as nossas emoções são mexidas, elas tanto podem nos levar para o erro como para o acerto. Para coisas boas como para coisas ruins. A raiva, por exemplo, é um sentimento. Faz parte das nossas emoções. E isso não é bom. Isso não promove coisas boas nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A alegria é um outro sentimento. E nós podemos ter isso até mesmo nas aflições. Quando nós compreendemos as coisas de Deus, quando nós compreendemos quem é Deus, o que Deus fez, qual o propósito pelo qual, por aquela aflição, nós podemos nos alegrar. Então nós entramos no nosso texto, irmão. Nós entramos no nosso texto, no nosso texto de hoje, nós vemos Jesus conversando agora com Maria. E é interessante a forma como o que nós podemos aprender aqui de como nós devemos comparecer perante o Senhor nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Um dos primeiros passos que nós devemos ter quando nós nos achegamos ao Senhor é algo descrito aqui ainda por Marta.
que faz parte do nosso contexto. Nós devemos nos achegar perante o Senhor nas nossas aflições com o intento de aprender do Senhor. Porque, como eu disse, irmãos, as aflições, muitas delas são com um propósito de glória de Deus, da glória de Deus, e o propósito do nosso desenvolvimento. Que nós devemos crescer, nos desenvolver. Quando o Tiago fala que nós devemos ter grande gozo passar pelas várias provações, é porque haverá um desenvolvimento. Obrigado, irmão. Haverá um desenvolvimento. Quando há um desenvolvimento quando nós passamos pelas aflições, pelas tribulações. E aqui nós podemos ver isso, né, no versículo 28. Quando a Marta chega a Maria anunciando Jesus. Ela disse assim: e dito isto, né, depois que ela fez aquela declaração ao Senhor, né, aquela bela declaração, versículo 27, ela partiu. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Jesus é o nosso mestre sob excelência. Não há um outro mestre, alguém que possa nos ensinar grandes coisas. Irmãos, o momento mais propício que Jesus usa, que Deus usa para nos ensinar é nas tribulações. Nas tribulações nós podemos aprender grandes coisas com o Senhor. E, irmãos, é muito bom. Quando estamos passando por tribulações, uma das coisas que deveríamos observar é que Deus está nos dando uma grande oportunidade de crescer, de nos desenvolver. Então devemos pedir a Deus que Ele nos ajude a desenvolver, a crescer naquela dificuldade, naquela aflição. Marta reconhecia, assim como Maria, que Jesus era o mestre. Jesus era aquele pelo qual elas aprendiam constantemente. Marta poderia chegar aqui a Maria e dizer assim: olha, Jesus está chamando você. Mas não, ela se referiu a Jesus como sendo mestre. Elas reconheciam que ele era aquele detentor de conhecimento e sabedoria pela qual elas precisavam, pela qual nós precisamos. Então não devemos deixar as oportunidades passarem. Quando estamos passando por tribulações, devemos aproveitar para aprender do Senhor. Quando não estamos passando por tribulações, devemos aproveitar para aprender do Senhor, para que possamos conhecê-lo. Irmãos, quando conhecemos melhor o Senhor, nós não sofremos como poderíamos sofrer se fosse o contrário. Lembra? Eu venho falando desde o início sobre a conversa, por que Marta sofreu, por que ela não entendeu as coisas que Jesus queria que ela entendesse? Porque a sua fé precisava ser desenvolvida, assim como a minha fé e a sua. E quando nós entendemos melhor as coisas de Deus, nós sofremos menos. Nós nos perguntamos, eu falo nós, mas eu não sei. Eu às vezes me pergunto como que as pessoas no passado puderam passar por tantas aflições e, no entanto, serem tão contentes, tão confortadas no Senhor. O apóstolo Paulo é um exemplo. Os outros apóstolos são exemplos disso. Pessoas fora da Bíblia também, que são relatadas, são exemplos disso. Por quê? Porque eles conheciam bem a quem eles serviam. Não era um conhecimento superficial de Cristo, como sendo uma pessoa qualquer. Era um conhecimento profundo. Era uma fé profunda, uma fé maior, uma fé grande naquele pelo qual ele conhecia. Então Jesus está sempre disposto a nos ensinar e nós deveríamos estar sempre dispostos a aprender dele. No versículo seguinte, irmãos, nós vemos a reação de Maria quando ela recebe aquela mensagem de Marta. Versículo 29 diz assim: e ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. É interessante, né? Nós aprendemos com as reações das pessoas nas Escrituras. Quando ela ouviu falar de Jesus,
A ação dela foi levantar-se logo e foi ter o Senhor. Irmãos, quando nós estamos passando por qualquer coisa, principalmente nas nossas aflições, nós devemos levantar e ter com o Senhor. Percebe que Maria, ela não falou assim, poxa vida, eu estou... Como que eu estou? Olha, Marta, olha aqui meu visual, eu estou bem? Eu estou há 4 dias chorando por causa do meu irmão, meu olho deve estar inchado, meu rosto deve estar inchado, a minha maquiagem deve estar borrada. Não tinha maquiagem, né? Bom, não sei, né? Tinha ou não tinha, irmãs? Tinha? Tinha, né? Provavelmente ela estava com a maquiagem borrada. Como que eu estou? Eu preciso me recompor. Eu preciso me preparar para ir de encontro ao Senhor. Nós não vemos isso aqui. Não foi essa a atitude dela. Ela se levantou e foi ter com o Senhor. Por que é bom destacar isso, irmãos? Porque muitas vezes nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós queremos chegar ao Senhor não do jeito que nós estamos, não com os sentimentos que nós estamos. Olha, poxa vida, eu preciso me preparar melhor emocionalmente. Eu estou chorando muito para orar. Eu estou muito nervoso para orar. Muito preocupado. Eu estou com muita raiva para orar. Então nós estamos sempre preparando para chegar ao Senhor. Irmãos, quando as pessoas buscam sempre se preparar para chegar ao Senhor, menos elas gozam da graça do Senhor. Porque o Senhor, ele veio não para os preparados. Ele veio para os despreparados. Nós precisamos nos levantar e ir contra o Senhor. Uma das coisas que nós temos, irmãos, facilmente chega toma o nosso coração, é a autossuficiência. Nós achamos que nós somos autossuficientes. Que todas as coisas estão ao meu alcance. Eu estou no controle da minha vida. Eu resolvo as coisas e saem bem resolvidas. Até o momento que vem uma tribulação. E nós percebemos, irmãos, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Como Jesus disse, né? Lá no capítulo 15, né? Aquele capítulo da videira, versículo 5, final do versículo, sem mim nada podeis ser. Então nós precisamos ir depressa ao Senhor. Ir depressa a Deus em oração, em súplica, em humilhação perante Ele. Sem demora, sem se preocupar, né, com a aparência, o estado. Precisamos ir de imediato. E foi isso que Maria fez. Né? Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Versículo 30, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Jesus não havia chegado à aldeia. Bom, não entendo exatamente o porquê que é descrito isso aqui, mas o que podemos entender com isso? Podemos pegar com isso, né? Aplicar com isso. Deus sempre está perto, mas Ele quer que nós estejamos indo a Ele. Jesus não foi a Maria. Maria é que foi até Jesus. Muitas vezes, irmãos, é isso que Deus quer de nós, que nós nos humilhemos e nos acheguemos a Ele. Ele sempre está perto. Sempre está perto. Ele sempre está do nosso lado, mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Por que existe a oração? É para que eu e você nos acheguemos a Ele e falemos com Ele o que nós estamos sentindo. O que nós precisamos. Para que nós glorifiquemos a Ele, falando o que nós achamos dEle, o que nós sabemos dEle. Para que nós tenhamos relacionamento.
A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Cristo é assim, irmãos. Eu preciso sair do meu lugar aí de encontro a Ele. Ele já fez tudo o que precisava ser feito para que eu tivesse comunhão com Ele. Agora eu preciso fazer a minha parte. Ele já me salvou. Ele já me selou com o Espírito. Então o resto eu preciso fazer. Sair do meu banco, sair do meu lugar e ir de encontro ao Senhor. Por isso, é isso que nós podemos ver aqui, né? Jesus não foi, Jesus continuou no mesmo local que ele tinha falado com Marta. Ele tinha se encontrado com Marta, esperando que Maria fosse até ele. Ela foi. Ela foi. E no versículo 31 diz: E vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. É interessante esse versículo aqui também, irmãos, porque aqui nos lembra, né, o que estava acontecendo ali. Muitos judeus, como fala o versículo 19, muitos judeus tinham ido a Marta e Maria para consolá-las. Muitas pessoas. Então havia muitas pessoas, parentes, né, próximos ou não, pessoas queridas que estavam ali para chorar com eles, com elas, né, para consolá-las, para confortá-las. Irmãos, o que nós vemos aqui é que ela não considerou isso, ela foi apressadamente, ela saiu apressadamente para ver o Senhor. Por quê, irmãos? Porque não há melhor consolo que não esteja no Senhor. Na verdade, qualquer pessoa que queira consolar alguém, ele precisa apontar essa pessoa a Cristo. Todos nós, irmãos, quando precisamos consolar uma pessoa, nós precisamos apontar para Cristo. Há um outro lugar que você possa apontar a não ser Cristo para consolar alguém? Não há. Você vai querer consolar ela com as circunstâncias dessa vida? Com as coisas que acontecem neste mundo? Não. O consolo, irmão, se encontra em Cristo. E Maria entendia muito bem isso. Por mais que ali havia pessoas queridas, mas ela queria ser consolada pelo Mestre, por Cristo. Ela sabia onde estava a fonte de todo o consolo. E foi a ela que ela foi, a essa fonte. E aí no versículo 32, né, nós vemos como ela chegou lá. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante porque toda vez que relata nos evangelhos, né, sempre que relata Maria, onde é vista Maria? Aos pés do Senhor. Né? Nós vimos, tem um relato que fala que aquele relato lá de Marta e Maria, né? Marta preocupada com a casa, arrumando a casa, e Maria estava aos pés do Senhor, aprendendo o Senhor. Aí aqui no nosso relato aqui fala daquela circunstância, né? Circunstância difícil, sofrimento, e aqui ela estava aos pés do Senhor. Mais à frente, no capítulo 12, versículo 3, lá vai narrar um outro fato. Maria ungindo os pés do Senhor e enxugando com seus cabelos. Naquela circunstância, né, ela estava derramando ali um unguento, algo caro, sobre os pés do Senhor e enxugando com seus cabelos. Estava ali preparando o corpo do Senhor para a sepultura. E, irmãos, isso é um grande exemplo para nós. Quando nós nos achegamos ao Senhor, nós devemos nos achegar nos humilhando perante Ele, aos seus pés. Conhecendo que Ele é o Senhor sobre todas as coisas.
com a fé que ela tinha, que ainda precisava ser desenvolvida, ela cria que Jesus tinha o poder de curar Lázaro daquela enfermidade e ele não morreria. Mas a sua fé precisava ser desenvolvida para crer que Jesus não somente tinha o poder de sarar Lázaro de uma enfermidade, mas tinha o poder de ressuscitar Lázaro. E isso é um grande exemplo, irmãos. Devemos nos achegar aos pés do Senhor crendo em quem Ele é e o que Ele fez. Todas as coisas existem por causa dele. Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Então, a quem nós devemos buscar para ser consolado? Jesus. E interessante também, irmãos, nesse versículo é que Jesus não repreende Maria pela sua incredulidade. Lembra quando nós falamos, o final dessa frase aqui, quando ela fala assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase dita por Marta, quando Marta apareceu perante Jesus. Ela disse a mesma coisa. As duas tinham esse mesmo pensamento. Se Jesus tivesse chegado ali antes, Lázaro não havia morrido. Há uma fé aqui? Sim. Mas misturada com um pouco de incredulidade. Porque elas criam, como eu disse, né? E permita repetir. Ela cria que Jesus tinha um poder de curar de uma enfermidade. Mas ainda ela não estava crendo que Jesus tinha o poder de ressuscitar. A sua fé ainda precisava ser desenvolvida. A nossa fé muitas vezes tem uma mistura de incredulidade, irmãos. Nós achamos que Deus tem um poder até determinado ponto. Mas desse determinado ponto em diante, não. E aí esse ponto em diante, às vezes nós achamos que nós temos a capacidade de resolver, de fazer. Por isso entregamos nas mãos de Deus parte das coisas que precisamos resolver, parte dos problemas, e não totalmente. Muitas das vezes a nossa fé está misturada com incredulidade. E Deus é tão misericordioso que Ele não nos condena por isso. Jesus não condenou Maria pela sua incredulidade. Pelo contrário. Jesus chorou com ela. Irmãos, é difícil. No versículo seguinte, né, é um texto que tem várias controvérsias. Quando fala aqui, ó, depois que Maria chegou, né, se jogou aos pés do Senhor e disse aquela frase, Jesus disse assim, Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Bom, primeiro vamos ficar até aqui, né? Depois vamos chegar até o versículo 35. Há muitos comentários sobre o que seria esse perturbou-se, né? Moveu-se em espírito, perturbou-se. Alguns chegam ao absurdo de dizer que Jesus ficou com raiva. E aí pioram dizendo que Jesus ficou com raiva da incredulidade de Maria e da sua irmã e daquelas pessoas. E alguns vão mais além ainda no que eu entendo como sendo erro. Jesus ficou com raiva daquela morte, ou seja, da consequência do pecado, que é a morte do homem. Totalmente fora, né? Porque o propósito do texto daquela morte foi totalmente outro, e nós vimos claramente no texto. Então, meus irmãos entenderam quantos comentários ruins tem por aí de versículos da Bíblia. A raiva aqui não faz parte do contexto. Jesus ter raiva daquela circunstância não faz parte. Há passagens que mostram que Jesus perturbou-se. Jesus, por exemplo, capítulo 12, versículo 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora.
essa mesma palavra está em um contexto onde Jesus está falando daquilo que ia mexer com ele, que era sua morte. Não é bem claro o que realmente Jesus estava sentindo, mas podemos dizer que tem duas coisas aqui. Jesus realmente estava tendo compaixão de Marta, Maria, por aquela circunstância. E Jesus também estava se perturbando porque aquela circunstância, provavelmente, né, levou à sua mente o que aconteceria depois. Nós vamos saber, né, nós sabemos disso, os textos vão mostrar isso, que após a ressurreição de Lázaro, que Jesus fez, as pessoas procuravam mesmo matá-lo. Aí sim procuravam matá-lo. Intensificou aquela questão de matar Jesus. Então, irmãos, o que eu entendo aqui é que o apóstolo João, quando ele coloca essa questão aqui, ele não somente coloca a questão que Jesus estava sabendo daquilo que esperava, ou seja, a sua morte, seu sacrifício, como Jesus também estava se compadecendo de Marta e Maria. Esse texto nos leva muito bem a Hebreus capítulo, Hebreus, na verdade, Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, descreve muito bem essa reação. Porque lá diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, nós temos um sumo sacerdote que é igual a nós. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus é Deus? Sim, 100%. Mas ele é homem assim como eu e você também, 100%. Jesus estava assim como tendo essa nossa natureza, só que santa, sem pecado. Ele também estava sujeito às emoções. As mesmas emoções que nós temos. Jesus estava sujeito a elas. E, irmãos, quando nós amamos alguém, e se alguém ama perfeitamente, esse é Cristo, quando nós que somos pecadores e amamos alguém, o que acontece quando nós vemos essa pessoa sofrendo? Nós sofremos. O que acontece quando você vai no velório e encontra uma pessoa muito querida sua chorando pela perda que ela teve? Você chora junto. Jesus estava mostrando aqui a sua compaixão para com Marta. E, irmãos, é interessante também notarmos que Jesus trabalha diferente, né? Com as pessoas. Jesus, quando ele foi a Marta, o que ele fez? Ele confortou ela com algumas verdades, dizendo algumas verdades bíblicas. Eu sou a ressurreição e a vida. Crês tu nisto? Era isso que ela precisava ouvir. Só que quando Jesus vai a Maria, ele não diz nada. Ele só chora. Ele só mostra a sua compaixão. O apóstolo, o meu entendimento dessa passagem é que o apóstolo estava querendo mostrar que Jesus estava demonstrando a sua compaixão para com Marta e Maria. Jesus provavelmente também talvez estava lembrando daquilo que o aguardava, que era a sua morte sacrificial. Então nós entendemos quando Jesus perturbou-se, e aí perguntando no versículo 4, disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Esse versículo mostra claramente, irmãos, que não há nenhum erro em nós demonstrarmos os nossos sentimentos, desde que o nosso coração esteja sujeito ao Senhor, esteja em submissão ao Senhor, não há problema algum. Os nossos sentimentos eles passam a ser agradáveis ao Senhor, mas desde que estejam sujeitos ao Senhor. Jesus mostrou aqui os seus sentimentos, o que ele estava sentindo naquele momento, ele
choro. Aqui tem umas aplicações interessantes, irmãos. Quando nós vamos tratar com as pessoas, nós devemos saber que as pessoas são diferentes. Devemos tratar de forma pessoal, com personalidade, ou seja, cada um é cada um. Jesus tratou Marta de uma forma, Jesus tratou Maria de uma outra forma. Às vezes nós vamos consolar alguém, precisamos falar algumas verdades essa pessoa. E às vezes nós vamos consolar uma outra pessoa e nós não precisamos falar nada. Só precisamos chorar com aquela pessoa. A palavra de Deus diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mostrar as nossas emoções não é errado. Desde que o nosso coração esteja sujeito ao Senhor. Aí no versículo seguinte, né? Disseram depois os judeus: vede como o amava. Irmãos, realmente essas pessoas disseram uma grande verdade. Jesus amava, como o apóstolo João descreveu em outros versículos, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava muito eles. E esse amor foi o motivo do atraso de Jesus, lembra? O fato de Jesus amar, como o João descreve lá, foi o atraso. Jesus amava, ele descreve que Jesus amava eles e descreve que Jesus permaneceu no mesmo local por 2 dias, sabendo que Lázaro estava doente e que ia morrer. Porque quem ama, irmãos, ele quer o melhor. Ele quer o melhor para o outro, para a pessoa amada. Quem ama quer o melhor. E o melhor, irmãos, para qualquer pessoa é ver a glória de Deus. É ver a glória de Cristo. Esse é o melhor para qualquer pessoa. Quando ela enxerga o quanto Deus é glorioso, o quanto Deus é tremendo, o quão grande Ele é, que todas as coisas estão sujeitas a Ele, essa é a melhor coisa que pode acontecer na vida da pessoa. Já acontece no primeiro dia, quando nós enxergamos, né? Quando deixamos de ser cegos e enxergamos a glória de Deus, nós já recebemos a maior bênção que uma pessoa pode receber. E, irmãos, quando essa visão ela não é ofuscada, nós vivemos um dia após dia cheio de bênçãos. Jesus amava muito, por isso que Lázaro morreu. Para que aquelas pessoas pudessem ter a sua fé exercitada, crescida, desenvolvida. Para que eles pudessem ver a glória do Senhor. E, irmãos, no versículo 37, aquelas mesmas pessoas que falaram do amor de Jesus, alguns disseram assim, e alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Bom, mostra claramente que essas pessoas elas não conseguiam entender o amor de Deus, o amor de Cristo e aquelas circunstâncias e as aflições. Muitas pessoas hoje também não entendem isso. Se você está passando por aflições é porque Deus não te ama. Ou porque você não é crente, você não é salvo. Ou porque você não crê em Deus. O inimigo, ele é mestre nisso. Quando as aflições estão grandes nas nossas vidas, o inimigo, ele joga na nossa mente e fala assim, olha, Deus não ama você. Porque se ele amasse, você não estaria nessa situação. Para que você servir? Olha, ele não é capaz de te ajudar. Então o inimigo tem isso, né? De jogar essas limitações, de jogar essas dúvidas nas nossas mentes. Foram as mesmas dúvidas que aquelas pessoas tinham.
Irmãos, tenhamos em mente que o Senhor nos ama e Ele quer o nosso bem, independente da circunstância que nós estamos nos encontrando. Então, o que devemos fazer? Devemos levantar apressadamente e ir de encontro a Ele. Devemos achegar a Ele em humilhação, sabendo quem nós somos, e chegar aos seus pés. Devemos colocá-lo em primeiro lugar. As pessoas são importantes? São, mas não mais que o Senhor. As pessoas nos consolam? Sim, mas não mais que o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que nós, assim como essas mulheres, encontremos em Cristo consolo, conforto necessário para as nossas vidas. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Deus abençoe.